Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2025, 2 horas e 23 minutos. Estamos em mais um plantão da madrugada. Entrei às 18, saí às 6 da manhã. E aí eu tô de folga. E volto amanhã às 18, sexta-feira. Bom, hoje eu quero contar um caso para vocês. O que aconteceu foi no ano de 2009. 2009 eu estava na FMCR, a falida FMCR, que era uma terceirizada. Na época, uma das maiores terceirizadas de Campinas. Na época tinha mais ou menos quase 1.000 funcionários, entre porteiros, jardineiro, faxineiro, faxineira, serviços gerais, né? Aí eu trabalhava num prédio ali no Cambuí, um prédio de luxo. Eles falavam que era prédio de luxo, era um apartamento por andar. Era 10 andares só. E esse prédio era praticamente de uma família só, né? Morava a mãe mais dois, três, quatro filhos. O resto era pessoas de outra família, né? Mas o prédio era deles. Tinha uns apartamentos que era alugado, tinha outros que tinha sido vendido, né? E nesse condomínio tinha a dona Nelsa, uma senhora já de idade bem avançada, que era síndica, né? Era síndica, mas os filhos mandavam também. Cada um falava uma coisa. Um passava na portaria, falava uma coisa, o outro passava na portaria e já falava outra coisa. Nossa, era terrível trabalhar naquele. E fiquei mais ou menos 7 anos naquele condomínio. Mas o pessoal era enjoado, hein? Pensa no pessoal enjoado. A velha Nelson, eu acredito que já tenha falecido já, porque já estava com uma idade bem avançada. E ainda tinha diabetes, tinha não sei o que, com certeza já passou dessa para melhor. Ô mulherzinha. Então o que aconteceu? Veio falecer um tio meu, né? De AVC. Aí eu faltei, né? Para ir no enterro do meu tio, né? Isso porque além de tio nós era compadre, sou padrinho da filha dele, e ele veio a falecer. Aí nesse dia lá, né, deu o maior problema para arrumar outro porteiro para levar para lá, mesmo sendo terceirizada, né, que não era problema deles, né. E eu sei que foi um porteiro lá e fez umas coisas erradas lá, e sei lá o que aconteceu. Faz o quê? 15, 16 anos atrás, nem me lembro mais. Aí a velha desce lá na portaria, né? Aí falou assim pra mim: quando morrer algum parente, a gente não precisa ir, né? Se der pra ir, né? Se der pra ir, a gente vai, mas não precisa faltar do serviço assim pra ir, né? É no enterro de tio, porque tio praticamente é parente, né? Aí eu fiquei olhando assim pra ela,
Nem falei nada. Fiquei na minha. Aí quando passou uns 3 meses, mais ou menos, o genro dela faleceu. Acidente de carro ali na Bosch, ali em frente à Bosch, na SP-101, começando da SP ali. Ele faleceu, bateu, é de carro não, de moto, que ele andava muito de moto, né? E eu não sei o que aconteceu e teve um acidente. Aí ele veio a falecer. Aí nesse dia eu peguei no serviço às 6 horas da manhã, né? Peguei 6 horas da manhã, aí o companheiro da noite falou, ó, o genro da dona Nelsa morreu. A gente chamava ele de Pato, o apelido dele era Pato. Mas eu não sei o nome dele, eu não lembro, né? Aí eu disse, o Pato morreu. Legal. Aí quando foi por volta de umas 8h30, aí ela desceu na portaria assim, né, chorando. Ai, o meu genro morreu, a gente tá indo pro enterro. Se aparecer alguém aí o senhor fala que o enterro vai ser lá em tal lugar, tal lugar. Aí eu, tá bom. Mas veio aquela vontade de falar para ela assim, mas não precisa ir no enterro não. Para que ir no enterro? Genro não é da família, né? Genro não é da família, família é só a sua filha, os netos, mas genro não é da família não. Ficou aqui na garganta também não falar mais, né? Aí eu deixei quieto, fiquei na minha, né? Mas devia ter falado. Para ela lembrar de quando que o meu tio morreu, eu faltei e fui no enterro. Aí ela ia lembrar daquele dia lá. Mas deixei quieto, né? Pouco tempo depois também eu saí, fui para outro lugar. Mas é assim que o pessoal que acha que porque tem um pouquinho a mais do que vocês, do que a gente, né? Pensa que é melhor. Mas não é melhor não. Veja só o que aconteceu, né? E nesse mesmo condomínio, vou contar outra, hein? Nesse mesmo condomínio mudou, né, é um casal em que ele, o marido, o esposo, ele era um jornalista, trabalhava em uma rádio aqui na cidade de Campinas, bem famoso. Ele fazia programa de rádio, programa de televisão. Aí um dia nós conversando lá na recepção, né? Na portaria assim, ela estava esperando alguém para pegar ela, ou estava esperando táxi, eu não me lembro bem também. Aí a gente conversando, e eu não sei da onde que veio o assunto, né? Mas a gente tá falando assim da situação, né, do país, como é que estava, não sei o quê. Aí ela falou assim, é que a gente não vive nesse mundo que vocês vivem. Eu não entendi, ela não vive no mundo que nós vivemos? Mas depois eu entendi que ela quis dizer que por eles ter dinheiro, ser rico, né? Que para morar
no apartamento daquele lá tem que ser rico, né? Porque é apartamento de luxo. Então, ela quis dizer assim, que o nosso mundo era diferente por, por eu ser um porteiro, ganhar um salário pequeno, morar em um lugar longe do centro da cidade. Isso foi também em 2008, 2009, por aí, eu não me lembro bem. Aí eu nunca esqueci daquilo que ela falou para mim, não. Mas sempre quando eu via o marido dela, eu escutava no rádio, ouvia pela televisão, né? Que ele também fazia o programa de televisão, eu sempre lembrava. Aí quando veio 2020, veio a Covid-19. Veio a Covid-19. E ela foi a primeira pessoa em Campinas a morrer com a Covid-19. Que coisa, né? Foi a primeira pessoa a morrer na cidade de Campinas com a Covid-19. Que a Covid mesmo começou assim no mundo, né? Em finalzinho de 2019, dezembro de 2019. O bicho pegou mesmo foi 2020, 2021, 2022, depois foi. E ela morreu. Já morreu. Foi 2020. Ela morreu no dia 14 de março de 2020. Uma das primeiras pessoas a morrer da Covid-19 na cidade de Campinas. E ele, coitado, faleceu no ano de 3 anos depois dela. Ele morreu no dia 2 de dezembro de 2023. Mas eu não soube a causa da morte dele. Não soube a causa da morte dele. Morreu no dia 2 de dezembro de 2023. 24, 25, agora 24, 25, vai para 2 anos agora, dia 2. Próximo dia 2 de dezembro agora. Daqui um mês mais ou menos. Vai para 2 anos que ele morreu, mas eu não soube do que ele morreu. Só anunciaram, falaram, né? Que ele tinha falecido. Mas eu gostava dele, era uma pessoa muito legal. Ele era humilde, muito humilde, mas ela, de humildade, passou longe. E coitadinha, né? Vivia num mundo tão diferente, num mundo não sei o quê, e foi uma das primeiras que pegou a Covid, pelo menos aqui na cidade de Campinas, né? E foi-se dona fulana de tal, que eu não vou falar o nome, né? Em respeito ao marido também, grande jornalista esportivo aqui na cidade de Campinas, trabalhava em emissora de rádio e televisão, grande aqui também da cidade de Campinas. Então a pessoa não deve julgar a outra pessoa pelo que ela é e pelo que ela tem, e pelo que você tem e pelo que você é, né? Porque o nosso fim é a morte. Não tem jeito. O nosso fim é a morte. Todo mundo vai morrer. Pode ser rico, pode ser pobre, às vezes morre novo, às vezes morre mais de idade, às vezes morre doente, às vezes morre de acidente, morte natural, mas todos nós vamos morrer.
Então não adianta dizer que eu sou melhor que você, que eu tenho mais dinheiro que você, que eu tenho uma casa linda, que eu tenho um carro lindo, que eu tenho dinheiro sobrando, que de repente, bum, dá um treco aí e aí, fica tudo aqui, né? Se bobear, se o pessoal não colocar uma roupa bonita, decente em você, você vai de qualquer jeito, né? Então, tem muitas coisas que eu já passei em portaria, que eu já vi em portaria, que eu vou contar aqui para vocês. São muitas e muitas coisas. Estou contando devagarzinho, né? Algumas coisas que eu vivi, mas essa me marcou muito. Essa me marcou muito. Nunca esqueci, nunca. Até hoje, sempre eu lembro, não me sai da lembrança. Mas agora já acabou, né? Ela já se foi. Infelizmente ele também se foi, né? Mas ele nem sabia de nada, nem sabia do acontecido. Pessoa maravilhosa, ele, sensacional. Que Deus tenha em um bom lugar. Agora ela, acho que não vai estar em bom lugar não, né? Porque pelo jeito era meia difícil, né? Achava que era sei lá quem. Mas isso daí, tem muitos, esses 25 anos de portaria, tem muita coisa que eu vi, muitas coisas que eu vivi e que eu vou contando aqui devagar para vocês. E a gente continua por aqui. Vamos até às 6 horas da manhã. Tá uma noite sossegado. Tá um ventinho gostoso lá fora, que daqui eu tô vendo. Vejo pelas câmeras aqui. E por aqui eu vou vendo tudo o que acontece lá fora, né? No monitor. São 16 monitores, né? Pega tudo em roda. E hoje tá bom, que hoje ainda não deu sono não, viu? Apesar que hoje eu levantei 7h30 da manhã. Levantei 7h30 da manhã e pela manhã fui resolver uns problemas, tive que sair. E à tarde eu nem dormia. Se eu dormir, não deu meia hora. Não deu meia hora. E já são 2h40 da manhã. O sono até agora não chegou. Não veio. Eu acho que vai dar para levar de boa essa madrugada, esse final de expediente, né? Então é isso daí. Voltamos nos próximos vídeos e eu vou contar mais algumas coisas que aconteceu nesses 25 anos de portaria, beleza? Até lá.